Olá a todos. A gente vai aqui fazer um breve tutorial de como instalar o MySQL, que é a base de dados que a gente vai trabalhar com ela, e a ferramenta de administração que a gente consegue manipular essa base de dados através dessa ferramenta, que é a Workbench. Tá? Então a gente vai fazer aqui, demonstrar aonde você encontra o download, o arquivo do download, fazer a instalação e a configuração do MySQL. Então veja só aqui uma coisa. A princípio vamos localizar aqui. Vamos localizar aqui esse aqui, ó. Download do MySQL, mas era bom você escrever, porque aqui o meu aparece porque eu já tinha feito a consulta anteriormente. MySQL Server, tá aqui, ó. Ou somente download MySQL. Ele vai aparecer aqui diversas opções de download, tá? Para você baixar, tá bom? Você pode acessar uma dessas comunidades aqui, mas é bom que você siga os passos que eu estou falando. Acesse essa opção aqui, ó, MySQL Download. Ao clicar nesta opção, ele abre aqui a janela seguinte, que tem outras opções de download, mas a gente vai acessar essa opção aqui, comunidade do MySQL. Ao selecionar isso aqui, ele apresenta aqui um conjunto de downloads, e a gente vai exatamente para o que interessa a gente. A gente interessa, na verdade, esses dois aqui, MySQL Comunidade e o MySQL Workbench. Veja só, eu vou primeiro baixar e instalar somente a base de dados. Eu poderia até instalar a base de dados e também junto a ferramenta de administração, mas eu vou fazer isso separadamente para que a gente entenda o que é uma coisa e outra. Bem, ao clicar naquela opção lá, ele abre essa janela seguinte aqui. Inclusive tem duas opções de download aqui de alguns downloads relacionados ao MySQL, mas eu vou selecionar essa opção aqui, ó. A primeira coisa que ele mostra aqui é o sistema operacional. Eu tenho vários sistemas operacionais. Se você for instalar no Windows, no Linux, seja um Ubuntu ou no Debian, Fedora, várias versões aqui, né? Basta consultar o instalador, como instalar pacotes lá no Linux, né? Que também é simples. Como eu vou fazer aqui uma demonstração para o Windows, eu vou selecionar o sistema operacional Windows e simplesmente avançar aqui, ó. Ele vem na janela seguinte, onde nós temos duas opções de download para baixar. Nós temos essa aqui, primeira, de 2.4 MB, e esta outra aqui de 435.4 MB. Qual é a diferença de uma para outra? Esta primeira aqui é que ele baixa o MySQL no momento da instalação. Enquanto essa outra aqui é uma instalação que ele baixa todo o arquivo de instalação completo para você fazer a instalação em qualquer computador, através desse arquivo aqui. Eu vou selecionar esse maior aqui para baixar lá todo o arquivo, tá bom? E clicando aqui. A próxima janela, que é uma janela aqui da comunidade do MySQL, ele quer que você faça login, crie uma conta, tal. Mas não há essa necessidade, basta que você aqui, ó, não, obrigado aqui, e continue com o meu download. A partir daí ele vai baixar, conforme você está vendo aqui. No momento que ele está baixando aí, eu vou fazer aqui alguns esclarecimentos. Veja só, base de dados, normalmente, para quem trabalha com PHP, por exemplo, ele instala a base de dados num servidor web. Normalmente, base de dados já é lá no servidor web. A gente, para se familiarizar, eu poderia até instalar um servidor aqui, instalar a base de dados nesse servidor para a gente trabalhar a partir daí. Mas como vocês vão ter uma disciplina chamada Programação Web, que o professor deve demonstrar para vocês como conectar, por exemplo, a sua base de dados, né, lá num servidor web, a gente vai colocar aqui essa base de dados diretamente na nossa máquina, em localhost chamado, né, na nossa própria máquina aqui. Pois é,
Então a gente vai estar aguardando aqui ele terminar o download. Eu vou fazer uma pequena pausazinha e a gente retorna assim que ele terminar esse download aí, tá bom? Pois é, voltamos. Se você verificar aqui, ele fez o download do arquivo, baixou o arquivo, está aqui. O procedimento é muito simples, é só executar este arquivo, tá? Ao clicar sobre a execução, ele vai só pedir autorização do Windows, né, como administrador, para poder instalar. Só aguardar. Também é bom lembrar o seguinte, para que você consiga executar este arquivo, o seu computador tem que ter o Microsoft Visual C++, que é uma distribuição para poder rodar alguns programas, dentre eles esse arquivo aqui de execução do MySQL. Essa distribuição, caso não exista no seu computador, no momento que você for pedir para instalar, ele vai pedir primeiro para você baixar e instalar essa distribuição C++, tá? Microsoft Visual C++ 2019. Meu computador acredito que tenha, porque senão ele já tinha pedido aqui. Mas se o seu não tiver, ele vai pedir para instalar. Então você instala e depois executa o arquivo novamente. Bem, a gente chegou aqui nessa próxima etapa aqui, que é uma janela onde eu tenho algumas opções de instalação. Eu posso instalar aqui a instalação default para desenvolvedores. Eu posso instalar somente o servidor, que é o MySQL, o cliente de banco de dados. Eu posso fazer uma instalação full, completa. Ou eu posso fazer uma instalação customizada. Vale lembrar aqui o seguinte, olha. Eu posso selecionar aqui nessa ferramenta as duas coisas ao mesmo tempo, tanto a base de dados como a ferramenta de administração. Mas eu vou fazer isso um de cada vez para que você entenda, tá bom? Então veja só aqui uma coisa, ó. Eu vou selecionar somente o servidor aqui, vou instalar e vou avançar aqui, ó. Ele aparece a próxima janela onde está aqui o que eu selecionei, MySQL serve 8 tal, e vou mandar executar. Esta é a versão mais recente do MySQL. E aí está a instalação. Não é demorado. Aguardar um pouquinho. Bem, continuando aqui. Verifique que ele já fez a instalação. E é só avançar aqui. O próximo passo é a configuração da minha base de dados. Que é o que a gente vai fazer agora. Tá? Basta avançar. Repare que aqui desse lado ele sempre mostra onde a gente se encontra. Tá? Até chegar na instalação completa aqui no final. Eu avanço aqui. Essa janela aqui tem algumas informações que a gente precisa lembrar disso lá na frente, né? É importante que você faça um print dela para você lembrar depois da porta, tá, que a gente está usando, essas coisas. Mas ninguém vai mexer em nada dela não. Avança. Esta outra janela aqui é uma janela que fala sobre encriptação, segurança. A gente não vai mexer nela, vai deixar a que ele mesmo recomenda, que é essa primeira aqui. A próxima janela é interessante. Olha, toda vez que você for conectar o banco de dados, ele vai lhe solicitar uma senha. Que senha é essa? Essa aqui é uma chamada senha root. Tá? Você vai criar aqui uma senha e vai confirmar essa senha. Eu vou colocar aqui a minha. Tá? Você pode escolher aí uma senha que você melhor definir. Se você verificar aqui, a minha deu inclusive como uma senha fraca. E é mesmo. Mas se você tivesse em termos profissionais, uma empresa, claro que você ia ter uma senha de maior segurança, tal. Como a minha aqui é só para demonstrar, eu coloquei uma senha bem simples, coisa que você também pode fazer aí. E avança. Bem, essa outra janela aqui é uma janela que ele quer saber se você deseja inicializar o serviço de banco de dados junto com o sistema operacional. A gente não vai mexer nessa janela porque ele já vem configurado para inicializar o MySQL junto com o sistema operacional. Então a gente não vai mexer aqui, pode deixar como está. E avança.
Aqui simplesmente ele vai executar toda a configuração que a gente necessita. E aí ele vai rodar o que a gente selecionou na configuração. Isso aqui também é um procedimento que demora um pouquinho, dependendo do potencial de processamento da máquina. A minha aqui, como a minha máquina está velhinha, que a minha oficial queimou, por incrível que pareça, queimou a placa-mãe, a gente está tentando corrigir. Inclusive, eu quero pedir desculpa para vocês aqui, que essa máquina velhinha está com a ventoína aqui do cooler rodando muito alto, e o microfone deve estar captando aí esse barulho da ventoína, tá? Mas o importante é que você entenda direitinho e consiga rodar esse vídeo aí e instalar o MySQL e a sua ferramenta de administração, tá bom? Vamos só aguardar ele terminar de executar aí os processos de configuração que a gente fez. Vamos aguardar um pouquinho. Continuando aqui, você verifica que ele rodou aí todos os processos de configuração que a gente fez, tá? E simplesmente pede para finalizar aqui, ó. E eu aqui só vou avançar e finaliza. Pronto. O que foi que eu acabei de fazer aí? Eu instalei a base de dados MySQL na máquina, no computador, em localhost. Ok? Nós agora vamos fazer um procedimento da instalação da ferramenta de administração, que é um procedimento bem simples. Eu poderia só voltar aqui e ir lá, mas eu vou fazer aqui como se estivesse chegando a partir do Google, tá? Novamente, você vai como se fosse fazer o download do MySQL Serve. Pode ir lá no mesmo local, no mesmo link, para a gente baixar a ferramenta. Novamente, seleciona aqui a comunidade. Eu escolhi, quando eu fui fazer a instalação do meu servidor, essa aqui, mas agora eu quero, esta aqui, ó, a ferramenta de administração, que é o que eu vou fazer, ó. Ele já abre aqui a janela, já vem direto aqui, ó, 42 MB, eu vou fazer o download. Do mesmo jeito ele pede que faça aqui a conexão, o login na comunidade, mas não é necessário, basta dizer aqui, ó, não, obrigado, continue com o meu download. Tá? E aí ele vai baixar aqui, ó. Verifica que a minha conexão, por incrível que pareça, agora são 19 horas e está muito rápido. Parabéns para a Nevoli, fazer aqui uma publicidade. Bem, você verifica que baixou aí. Essa ferramenta não tem mistério na instalação dela. O mais difícil é encontrar onde ela se encontra para fazer o download. É só abrir aqui para executar. Você verifica que é muito simples, um procedimento simples, um procedimento de somente avançar. Não precisa a gente colocar em diretório diferente, pode deixar aqui mesmo, tá? Ele pergunta se é completo ou cosmotizado, pode deixar completo e manda instalar. A sua janela ficou escura aí porque ele perguntou aqui a autorização de administrador do Windows, aí fica a janela escura assim. Vamos só aguardar um pouquinho ele rodar e executar o arquivo de instalação aí da ferramenta de administração. Bem, voltando aqui, você verifica que ele terminou de instalar num procedimento muito simples. Se eu clicar aqui, para finalizar, ele está marcada essa opção aqui para que ele quer que execute. Vamos executar agora, mas eu vou desmarcar isso aqui porque eu quero executar a partir do início, lá chamando ela da tela inicial.